Olá, amados, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor André Luiz aqui. Hoje eu queria deixar para você um tema muito importante. Eu queria falar um pouco sobre a questão do arrebatamento. E o arrebatamento e a grande tribulação, elas fazem parte do contexto apocalíptico, ou seja, dos acontecimentos, das últimas coisas. E parece que há uma confusão na mente dos cristãos de hoje sobre isso. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não estou entrando aqui no mérito de que se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Não é isso que eu estou questionando aqui. Eu estou indo direto aos fatos e aos acontecimentos. Vamos lá, então. O arrebatamento, ele se dará num momento inesperado, onde a igreja, olha o que eu estou dizendo, a igreja, todos os que são da igreja de Jesus Cristo, com coração limpo e verdadeiramente convertido e arrependido e convertido, serão arrebatados. Num dado momento, vão desaparecer da terra. É quando o Espírito Santo vai retirar a igreja da terra. Mas a Bíblia fala que um determinado grupo vai ficar. E agora é isso que eu quero que você fique ligado, você se atente. Esse grupo que vai ficar é porque ele não reuniu as características necessárias para estar na glória imediatamente, para estar já separado no paraíso. Que características seriam essas? Se essas pessoas estavam na igreja, por exemplo. Agora sim, é uma grande oportunidade para a gente fazer aquele start daquela situação de um pé na fé e um pé no mundo. Eu não estou falando nem pé na igreja, estou falando um pé na fé e um pé no mundo. Então vamos lá. Se vai ficar um grupo, e esse grupo tinha relação com a igreja, nós já vamos descobrir aqui, por exemplo, que uma parte desse grupo não será salva, nem na tribulação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Apocalipse 20 já fala daquele grupo que fala para Jesus assim: mas eu curei em teu nome, eu orei, eu fiz milagres em teu nome. Aí ele vai falar para esse grupo assim: mas eu nunca conheci vocês. Então, uma parte do grupo que vai ficar, que não será arrebatado no arrebatamento, um grande grupo que pertence ao ambiente da igreja, que vai ficar no arrebatamento, eles não serão salvos. Por quê? Porque eles passaram pela igreja, passaram pela fé, mas eles não eram nossos, não eram nossos. João fala isso nas suas cartas. Não no Evangelho, mas nas cartas. Se não me engano, no capítulo 2. Ele fala: estavam conosco, mas não eram do nosso. Passaram por nós, mas nunca pertenceram a nós. Então, tem um grupo que se envolveu com a igreja, se envolveu com as coisas espirituais, se envolveu com as coisas de Deus, mas nunca pertenceram a Deus. Então, esse grupo está inserido dentro desse grupo que não será arrebatado. Agora, aí você me pergunta: mas, pastor André, então quer dizer que nem todo mundo que está dentro da igreja hoje está salvo? Não.
Porque o céu é um lugar de pureza, é um lugar de limpeza, é um lugar puro, santo. No céu não poderá entrar nenhum tipo de corrupção. Eu não estou falando aqui de corrupção de dinheiro, porque no céu não tem dinheiro. Estou falando de corrupção espiritual. No céu não entrará nenhum enganador. Nenhum enganador. Homens e mulheres que se travestem de espiritualidade e até mesmo de conhecimento bíblico, de Bíblia, e pregam, e falam, e fazem, tem milhares de seguidores na internet, e pregam em grandes estádios, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se ela ficar no arrebatamento, se ela ficar aqui, ela será provada de verdade. E se ela já não foi no arrebatamento, é porque ela não reunia as condições para estar lá. Ou ela refina aqui, ou de repente ela entende aqui, dá aquele estágio de que, poxa, eu errei, eu falhei, eu sou de Deus, mas eu estava errado. E aí ela recupera as suas credenciais para chegar até o céu, ou então ela vai dançar. Por quê? Porque muitos que ficarão aqui depois do arrebatamento e passarão pela tribulação, muitos farão um trato com o anticristo. Muitos que passaram pela igreja, tocaram, cantaram, pregaram, deram testemunho, evangelizaram, estudaram teologia, a Bíblia, fez tudo o que um cristão faz. Muitos irão lá para receber do anticristo as benesses que ele oferecerá, com medo do sofrimento aqui na terra. Esses já estarão perdidos de vez. Eles apenas ali se revelaram quem de fato eles eram. Quer ver um detalhe? Se um pregador que hoje cobra 50 mil reais para ir pregar numa igreja, o pastor paga os 50 mil e ele vai. Mas se um pastor chegar para ele e falar assim, Amado, eu queria tanto que você fosse lá na minha igreja para atrair a cidade, para assistir um culto, para a gente levar o evangelho, eu cobro 50 mil reais, pastor, mas eu não tenho esse dinheiro. Infelizmente, eu não posso, porque o meu grupo de apoio é muito grande, eu preciso de passagem aérea, de hotel, e papapá, eu não posso pregar na sua igreja. Esses são uns que eu tenho certeza que vão ficar. Mas por que vão ficar? Porque eles vão precisar viver o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho de graça recebeste, de graça dai. Eu tinha muita vontade de sentar com um astro do evangelho desse, um astro, uma estrela do evangelho. Tinha muita vontade de sentar com um deles assim na mesa, tomando um café e fazer a seguinte pergunta: quanto você pagou pela sua salvação ou pelo abraço que Jesus te deu quando você era um perdido? Quanto você pagou? Se ele tiver caráter, ele vai dizer nada. Eu falei, por que agora você cobra para dar o mesmo para as pessoas? Para conduzir as pessoas até este que te abraçou de graça. Então nós temos que parar, porque se eu sei que tem um grupo que não vai entrar no céu, que vai passar pela tribulação, que vai sofrer aqui para viver um verdadeiro evangelho, são os hipócritas. Hipócritas. Esses vão passar. Agora, se eles vão se consertar para lavar as suas vestes, é outra história.
Outros também, um outro grupo que não vai ser arrebatado, vai ficar aqui para ser provado, são os empreendedores do reino. Empreendedores. Aqueles que só visam capital. Que vivem. Não estou falando aqui do salário do pastor, que é bíblico. Todo obreiro é digno do seu salário. Não estou discutindo isso aqui. O que eu estou falando aqui são das férias milionárias no exterior. O que eu estou falando aqui é pagamento de aluguel de apartamentos milionários para assentar a família do pastor. O que eu estou falando aqui é do carro que custa 2 milhões de reais. Mas quem paga é o pobre. Quem paga é o ofertante, o pobre do dizimista, que tira do seu pequeno salário para dar essa riqueza para alguns. Esses também vão ficar. Para quê? Para experimentar o verdadeiro evangelho. Você sabe por que eu estou falando isso? Há um confronto. Na grande tribulação vai haver um confronto. O principal confronto vai ser o seguinte: você que se dizia cristão, você que se dizia ser um homem de Deus, você vivia muito bem no muito. No muito você falava de Deus, você pregava, você falava, você orava, você tinha os melhores ternos, você tinha uma mansão para morar, um carro caro para morar. Agora eu quero ver quem você é de verdade na pobreza, porque o anticristo vai tirar tudo dos que ficarem. Ele vai tirar tudo. Você não vai ter direito a nada. Você só vai ter direito ao que ele te der para comer, ao que ele te der para vestir. E aí, nós vamos ver aonde o coração dessas pessoas está. Se o coração dessas pessoas, desses hipócritas de hoje, estiverem no luxo e na riqueza, eles vão ser daquele grupo que vai falar para Jesus: não, mas eu preguei no teu nome. E ele vai dizer: eu não te conheço. Você está entendendo que a hora está chegando? Você está entendendo que Deus permite algumas coisas acontecerem para que ele se revele depois? Preste atenção no que eu estou falando. Quando a palavra diz, lá em Romanos, que ele, se eu não me engano, até no capítulo 8 ou 9, acho que é 9, fala sobre a soberania de Deus. Quando a palavra diz que Deus derrubou a Faraó, eu mesmo derrubei para levantar, eu mesmo levantei para derrubá-lo, para mostrar nele o meu poder. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Que muitas vezes Deus não age no momento que a gente pensa que ele deveria agir, para que lá na frente o poder dele, a majestade dele, a soberania seja manifesta. Deus não é bobo. Então, para esses cristãos hipócritas, para os cristãos mentirosos, eu não estou falando aqui de pecado não, tá, gente? Pecado é uma coisa particular, individual de cada um. Cada um trabalha e resolve com Deus o seu pecado. Porque a Bíblia diz que nós continuaríamos pecando. Eu não estou falando aqui de pecado, não. Eu estou falando aqui de hipocrisia. Eu estou falando aqui de uma vida mentirosa, que é pecado também. Mas eu não estou falando aqui de pecados particulares. Eu estou falando principalmente dos cristãos, dos falsos cristãos. Porque desse grupo que vai permanecer, muito poucos se salvarão. Muito poucos. Vamos lá, de 1 milhão que ficar, provavelmente 20 mil ficarão, subirão. E 990 e tantos mil vão ficar e vão para o inferno. Porque estão brincando com o evangelho. No outro vídeo, eu vou falar de uma coisa que você vai ficar espantado. Eu vou falar da reação do ímpio.
contrastando a reação do falso cristão, que também é um ímpio, mas porque o caráter dele está fantasiado de cristão, as reações do ímpio, do verdadeiro ímpio e do falso cristão em relação ao inferno e à perdição, a reação deles são diferentes e você vai ficar assustado com o que eu vou falar. Você vai ficar de boca aberta. Então, quero pedir a Deus nesta manhã de sexta-feira que te abençoe poderosamente, que as bênçãos do céu sejam sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que tudo ocorra bem para você. Que o Senhor toque na sua alma, toque no seu coração para que você seja um cristão verdadeiro, cheio de verdades, que a verdade é a palavra do Senhor e a verdade é Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, me siga aí no canal, se inscreva aí no canal, faça a sua inscrição para que você receba outros vídeos, outras mensagens, que você possa nos acompanhar. E veja bem, eu deixo os comentários abertos, porque você não é obrigado a concordar em tudo comigo. Então, se você discorda de alguma coisa, pode enviar o seu comentário e a gente pode abrir um debate bacana, gostoso, de discutir, e eu posso aprender muito com você também. Porque eu não sou o dono da verdade, mas eu procuro pregar a verdade. E se eu estiver enganado em alguma relação, em algum texto, se eu de repente eu não dominei aquele texto, aquele versículo, se pessoas dominam mais, então eu estou disposto a aprender com vocês. Em nome de Jesus, um forte abraço, Deus abençoe a todos, boa sexta-feira e um bom final de semana. Cuidado com as chuvas, o Brasil vai chover muito esse final de semana. A paz de Cristo.